Hey, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal English for Us. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aliás, hoje, amanhã, frequentemente, constantemente. Agora, depois, cedo, tarde. Como que eu faço para falar do tempo? Não vai confundir as coisas. Eu não tô falando de previsão do tempo, porque eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois que terminar esse daqui. Hoje a gente vai ver então os principais advérbios de tempo e como utilizar cada um deles. É muito importante você saber disso no inglês, porque é uma coisa que a gente usa o tempo todo. Vou começar falando então dos mais simples. Yesterday para ontem, today para hoje, tonight para hoje à noite e tomorrow para amanhã. Yesterday, today, tonight, tomorrow. Você que está assistindo aí e está pensando: nossa, mas isso é muito fácil. Lembra do seguinte, o advérbio de tempo tem que combinar com o tempo verbal, ou seja, com o verbo. Então você não pode falar, quer dizer, até pode, eu não mando em ninguém. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas vai ser errado se você falar algo como tomorrow I clean the house. Tomorrow I clean the house. Porque o advérbio de tempo amanhã se refere a algo no futuro. Então o correto seria tomorrow I will clean the house. Tomorrow I will clean the house. Outro exemplo, yesterday I cleaned the house. Yesterday I cleaned the house. Ou seja, ontem eu limpei a casa. Aliás, eu já fiz um vídeo sobre o Simple Past, eu vou deixar o link para ele aqui na descrição para você assistir depois. E se você quiser que eu faça um vídeo aqui falando sobre o futuro, deixa para mim nos comentários. I saw you hanging out with her yesterday. The guy said we could go out tomorrow. Cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Não. Soon para cedo e late para tarde. Soon, late. Mas se eu quero dizer algo como cedo ou tarde, ou então mais cedo ou mais tarde, eu posso utilizar sooner or later. Sooner or later. E se eu quero falar sobre manhã e tarde como períodos do dia, eu não vou utilizar o soon e o late. Eu vou utilizar morning para de manhã e afternoon para de tarde. Morning, afternoon. Lembra dessa diferença. Você também pode utilizar o later quando você está se referindo a algo que vai acontecer mais tarde, como na expressão que é muito utilizada, see you later, ou simplesmente see ya. See you later significa te vejo mais tarde, te vejo depois. Ou então, para falar algo como 10 anos depois, você pode utilizar tanto 10 years later, como after 10 years. After 10 years. This was bound to happen sooner or later. E você pode querer dizer algo como há 20 minutos atrás, eu estava andando. 20 minutes ago, I was walking. Então, esse ago vai ser utilizado com o mesmo sentido do nosso atrás para falar de tempo. E também dá para você utilizar a palavra last para falar dos últimos minutos, dias, meses, anos e assim por diante. Por exemplo, I was walking in the last 20 minutes. I was walking in the last 20 minutes. Ou seja, eu estava andando nos últimos 20 minutos. Perceba aí bem a diferença desse ago e do last. O ago eu vou utilizar para algo que começou lá atrás, mas acabou lá atrás. E o last vai ser utilizado para algo que começou no passado, mas acabou de terminar. Você também pode utilizar o last com o mesmo sentido da nossa palavra passado, como em ano passado, mês passado, semana passada. Por exemplo, last year I went to Canada. Last year I went to Canada. Ou seja, ano passado eu fui para o Canadá. E se eu quero dizer nos próximos 20 minutos, aí eu vou utilizar next. I will be walking in the next 20 minutes. I will be walking in the next 20 minutes. Ou seja, estarei caminhando nos próximos 20 minutos. Sim, estarei caminhando é a tradução literal do inglês, mas você não pode utilizar essa forma no português, porque é um gerundismo, tá, gente? Pelo amor de Deus. We met a few years ago. E você já ouviu aquela música do Elvis que diz It's now or never? It's now or never? Pois então, essa expressão, inclusive, é muito utilizada da mesma forma como no português pra gente. É agora ou nunca. Sim, now significa agora e never significa nunca. Mas aí vem um detalhe bem interessante. Never já é uma palavra com sentido negativo, mas da mesma forma como no português, a gente pode ter a negação da negação, ou seja, juntar o never com o not. Negativo e negativo daí vira positivo, igual na matemática? Não. Sim, eu sei, pode parecer confuso, mas não tem nada de errado se você disser algo como I will never not tell her the truth. I will never not tell her the truth. Significa eu nunca vou deixar de falar a verdade ou eu nunca não vou dizer a ela a verdade. E geralmente a gente utiliza o never com o futuro, como no exemplo I will never tell. E o now no presente, afinal de contas a gente está falando de algo que está acontecendo agora. Por exemplo, we gotta go now. We gotta
go now. Nós temos que ir agora. For this to be effective, it has to be now or never. Aliás, por falar em now, você já deixou aí seu like, se inscreveu no canal e ativou as notificações? Do it now! Faz isso aí agora, gente! É tão simples, mas tão importante, porque só assim você ajuda outras pessoas a conhecerem esse canal e aprenderem inglês como você está fazendo. Bom, agora vamos falar de advérbios de tempo que definem a duração de alguma coisa. Por exemplo, all day, o dia inteiro. I have been working on this all day. I have been working on this all day. Eu estive trabalhando nisso o dia todo. E a gente também pode utilizar a palavra whole com o mesmo sentido. I have been working on this the whole day. I have been working on this the whole day. Ou seja, eu estive trabalhando nisso o dia inteiro. Então dá para usar the whole day, the whole week, the whole month, the whole year e assim por diante. E se eu passo vários períodos do tempo fazendo a mesma coisa, eu já posso utilizar o for. Por exemplo, I have been traveling for 2 weeks. Eu estive viajando por 2 semanas. Ou então, we have been doing the same thing for several months. We have been doing the same thing for several months. Nós estivemos fazendo a mesma coisa por muitos meses. Sim, several significa muitos. E repara bem no tempo verbal que eu estou utilizando em cada caso, hein? Nesses últimos 2 exemplos aí, eu falei aí bastante do have been, que é o mesmo que o present perfect continuous. Esse for vai ser utilizado na maioria das vezes com o present perfect continuous. Então é muito importante você conhecer não só o advérbio, como também o tempo verbal. Aliás, eu já fiz um vídeo aqui sobre as diferenças do be, been e been com ing no final. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição, mas assiste depois que terminar esse daqui para não perder nenhuma dica. E se você tem dúvida e quer que eu faça um vídeo especificamente sobre o present perfect, deixa aí para mim nos comentários. We've been talking for the last 20 minutes. E além do for, também com present perfect, a gente utiliza o since, que tem o mesmo sentido do nosso desde. Por exemplo, since last year, desde o ano passado. E repara aí que eu estou utilizando o since junto com o last que a gente já falou por aqui. Since last year, desde o ano passado. Como no exemplo, I have been teaching in English since last year. Eu estive ensinando inglês desde o ano passado. Ou I have been living in Curitiba since 1994. I have been living in Curitiba since 1994. Ou seja, eu estive morando em Curitiba desde 94. Mas eu também posso utilizar o for e o since com outros tempos verbais. Sim, é o caso de he works in that company since 2009. He works in that company since 2009. Ou seja, ele trabalha naquela empresa desde 2009. I've been waiting for this moment since I was 5 years old. E seguindo a mesma linha do since e do for, a gente tem a duplinha still e yet. Ambos vão ser utilizados com o sentido de ainda, mas tem uma diferença bem importante. O yet vai ser utilizado só em frases negativas, como no caso I haven't been there yet. I haven't been there yet. Ou seja, eu não estive lá ainda. Ou então simplesmente com not yet. Por exemplo, have you already lunched? Have you already lunched? Você já almoçou? Eu posso responder not yet. Ainda não. Aliás, esse already é mais um advérbio de tempo, hein? Ele significa o nosso já. Mas voltando para o yet, ele vai ser utilizado quase sempre no final das frases. E já o still pode ser utilizado em todos os tipos de frase, tanto afirmativa quanto interrogativa e negativa. Por exemplo, I still have enough time before the English class. I still have enough time before the English class. Ou seja, eu ainda tenho tempo suficiente antes da aula de inglês. Are you still doing that? Are you still doing that? Você ainda está fazendo isso? I still don't know what you're talking about. I still don't know what you're talking about. Eu ainda não sei do que você está falando. Não sabe, gente? Volta aí para o começo do vídeo e assiste de novo, então. Mas, como vocês puderam ver, o still vai ser utilizado em todos os tipos de frases. I'm trying, but I still don't understand. We haven't even done it yet. E agora vamos falar de advérbio de tempo que define uma frequência. E aqui você vai ver muito o LY no final das palavras. Ele significa o mesmo que o nosso mente no português, como por exemplo, frequentemente, frequently, frequently. E repara bem na pronúncia dessa palavra, você não vai pronunciar a letra T. Frequently. Simplesmente esqueça do T. Seguindo mais ou menos a mesma forma de uso, a gente tem o normally para normalmente e usually. Usually, para geralmente. Sim, ele se escreve com S, mas tem um som de J. Usually. Por exemplo, he is usually going to the beach on Monday mornings. Ele geralmente vai para a praia nas segundas de manhã. Usually I don't find out until much later. O contrário de usually, rarely. Rarely. Sim, a pronúncia desse é bem complicadinha.
Vamos dividir em dois para facilitar. Primeiro, rare, rarely, rarely. Right, Gabrielle? We rarely do. Continuando, você também pode adicionar esse li quando você está falando de dias, anos e meses. Por exemplo, daily, para diariamente, monthly, para mensalmente e yearly, para anualmente. Finally, finalmente. Por exemplo, I have finally ended this book. I have finally ended this book. Ou seja, eu finalmente terminei esse livro. Ultimamente, lately, lately. Repara como você não pronuncia esse T-E. Simplesmente lately, lately. I've been feeling a lot of stress lately. Anteriormente, previously, previously. Esse O-U tem um som de como se fosse um A-tio pra gente no português. Previously. Sim, eu tô falando aqui bastante da pronúncia porque são palavras mais complicadinhas. Bem utilizado em série naquele começo de temporada em que o narrador resume o que aconteceu na última. Previously on The Big Bang Theory, por exemplo. Anteriormente em The Big Bang Theory. Previously on Round the Block. Often, often, muitas vezes. We have been here really often. Ou seja, nós estivemos aqui realmente muitas vezes. E é o mesmo que frequently que eu falei agora há pouco. Você não vai pronunciar esse T. Often, often. It really doesn't happen that often. Com o mesmo sentido de sempre, você pode utilizar tanto o forever, I will stay with you forever, ou seja, eu vou ficar com você pra sempre. Eu também. Esse é o exemplo, gente. Quanto o always, I will always stay with you. Eu vou ficar com você sempre. E geralmente ele vem no meio da frase mesmo. I will always stay. This can't go on forever like this. Ever é meio que coringa. Junto com never, ele vai ganhar o sentido de nunca mais, e sozinho ele já ganha o sentido de sempre, ou então de alguma vez. Por exemplo, have you ever been there? Have you ever been there? Você já esteve lá alguma vez? Have you ever been to Taiwan? Aí, você chegou até aqui, no finalzinho. Sabe o que você tem que fazer agora, então? Comentar com a hashtag. Deixa aí a hashtag caramba quanto advérbio. Caramba quanto advérbio. Eu sei, é muito advérbio, mas você vai se acostumar com eles algum dia. É só praticar bastante. Então, já começa agora. Pratica aí falando com algum amigo. E se esse amigo não conhece como são os advérbios de tempo em inglês, manda esse link aqui para ele assistir também. E você também pode deixar seu comentário aqui com algum exemplo de frase utilizando esses advérbios. E se tiver algum errinho, eu comento pra vocês e digo se tá certo ou não. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas lembra que toda segunda tem vídeo novo aqui no canal. E eu também deixo alguns shorts com dicas rápidas de pronúncia e também de palavras específicas em inglês. Continua no canal e assiste esses vídeos que eu tô deixando aqui do ladinho pra você. Também tem os da descrição e o dos cards que você viu passando por aqui agora há pouco. See you in the next video!